otorrinolaringologia, que tem vários temas muito interessantes. Claro, com o carimbo do Estratégia Média, eu trouxe a engenharia reversa e é baseado nela que nós vamos fluir nessa nossa premonição ao longo desses próximos minutos aqui. Então, preste atenção, sem enrolação, mas já vou começar de cara com o quê? Com a engenharia reversa, qual a carinha aqui da prova do Revalida, o que o Revalida gostou de cobrar, e lá muitas IVAs no Revalida, são justamente esses temas que nós vamos bater, que eu vou bater aqui com vocês hoje. Então veja que caíram as laringites, deixa eu pegar minha canetinha aqui, laringite viral Krupp, ó, 2023 caiu o tratamento, como fazer o tratamento, e em relação às laringites, caiu lá em 2014 a epiglotite, uma doença que felizmente não é tão comum na prática clínica, mas também pode cair, como caiu no Revalida, vocês têm que ver. Segundo, faringite, caiu aqui 3 questões nos últimos 10 anos aqui dessa doença que é a mononucleose infecciosa. Quadro clínico caiu em 2020 e 2016 e detalhes em relação ao tratamento caiu em 2014. Muito comum em prova de residência médica e muito comum também no Revalida, então tem que se ligar aqui na mononucleose. Adenovírus, caiu a epidemiologia dele lá em 2015 e o tratamento em 2013. Em relação às otites, o que foi abordado no Revalida foi a otite média aguda lá em 2017 e caiu também linfadenite bacteriana ou adenite bacteriana em 2016. Temas menos comuns, tanto em prova de residência como no Revalida, mas preste atenção, o Revalida cobrou esses assuntos aqui, que são quem? Cerume! Remoção de cerume foi um tema que caiu lá em 2021 e também detalhes em relação à boa e velha epistaxe. Fechando a outra parte, cirurgia de cabeça e pescoço, caiu uma questão em 2021 sobre a doença congênita cervifacial, cistireoglosso, é a mais comum na prática clínica e também a mais comum em prova de Revalida e prova de residência médica, e manejo dos nódulos tireoidianos, que foi show. E esse assunto aqui dos manejos dos nódulos tireoidianos eu vou bater na nossa revisão de véspera, caiu vários detalhes aqui. Então, como eu pensei, como preparei muitos assuntos de IVAs, nosso tempo é curto, sua prova está chegando, estamos na reta final, então como eu vou bater? Resolvi trazer as questões que caíram, em cima dessas questões, vou fazer uma mini revisão para clarear a sua cabeça, chacoalhar, tirar a poeira e fazer você relembrar aqueles assuntos que já caíram e os tópicos mais importantes. Então, aqui é no gogó, aqui é na raça, simbora! Essa foi uma questão de laringite viral Krupp. O que é que você tem que lembrar de laringite viral Krupp? Rapidamente, geralmente é uma criança que começa geralmente entre pré-escolar e lactente, geralmente de 6 meses a 3 anos de idade, é a fase mais comum. Geralmente começa com sintomas gerais de sintomas nasais, começa com tosse, com febre baixa, e evolui com os sintomas tradicionais, que são 3. É uma tosse, só que não é tosse seca ou com expectoração, é uma tosse com barulho, é uma tosse rouca ou ladrante, ou tosse ruidosa. Então, aquela tosse que faz barulho, aquela tosse meio estranha. Segundo, o paciente vai evoluir também com dispneia e vai evoluir com estridor. Estridor é devido a um estreitamento na via aérea devido ao edema da laringe por uma maior predileção. Quem é o agente etiológico, não esqueça, o principal é o para-influenza. O principal detalhe que você suspeitou, o paciente está com febre, tosse rouca, dispneia, estridor, esse paciente aí ele pode ter graus. Esse estridor ele pode ser ao repouso ou só aos movimentos. Por que isso é importante? Porque isso é a base de como nós vamos fazer o tratamento da laringite viral. Aquela criança que está com tosse rouca, está com febre, mas ao repouso ela está de boa, ela está sem estridor, ela está sem tiragem, está saturando bem, ela tem apenas uma laringite leve. E nos casos de laringite leve, o tratamento é apenas com dexametasona via oral. Prestou atenção? Não tem estridor em repouso, não tem tiragem, apenas dexametasona via oral. Já está com estridor, e é um estridor principalmente inspiratório, essa parte também é muito importante, porque estridor inspiratório indica que a obstrução está na parte superior das vias aéreas. Quando nós temos o estridor expiratório, geralmente é uma obstrução mais na parte inferior da traqueia, mais na parte de brônquios. Então, estridor inspiratório, junto com essa tosse rouca, junto com o paciente que começou 2, 3 dias com febre e sintomas nasais, temos uma suspeita de laringite viral Krupp, não precisa de nenhum exame complementar para o diagnóstico, e o tratamento aí é o principal que você tem que aprender. É nebulização com epinefrina, junto com o corticoide, que é a dexametasona, só que a dexametasona tem que ser IV ou IM, então nada de dexametasona via oral. Prestou atenção? Que foi o que caiu nesse caso
lá de 2023, preste atenção, lactente, 2 anos de idade, com história de um dia de febre, tosse e coriza. Foi para o pronto-socorro porque ele tem obstrução nasal, sono agitado e cansado. Isso aqui pode acontecer em rinocinusite viral, resfriado comum, e também pode ser o começo de uma laringite, que depois ele evoluiu com bom estado geral, corado e agitado, ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares estão diminuídos e simétricos, isso aqui é importante para a gente afastar bronquiolite, afastar pneumonia, não falou de sibilo, não falou de estridor, e ele está com tiragem de fúrcula e tem estridor leve já, olhe, ao repouso. Então ele falou a palavrinha mágica, ele tem espinéia, está com estridor, o pulmão está bonitinho, então nós temos uma suspeita de quê? Que uma laringite virou o Krupp, qual o grau dela? Moderado, e como deve ser o tratamento? Nebulização com epinefrina, não é com soro fisiológico, nem é com salbutamol inalatório, nem com salmeterol inalatório, isso aqui é bronquilatador, que é pouco para a ação da laringite viral. Então, com esses conceitos, a gente bate laringite viral. Vamos para frente aqui, veja essa outra questão aqui, ó. Essa aqui, ainda das laringites, já foi sobre a epiglotite. A epiglotite hoje é uma doença, felizmente, rara na prática clínica. Por quê? Porque ela só pode ser prevenível pela pentavalente. Ela é causada pelo hemófilos influenza tipo B, e a diferença é que ela também dá dispneia, também dá febre, também dá estridor. Só que aqui não tem nada de leve nem moderado. Aqui o pancão é grande. A epiglotite evolui em poucas horas, já com febre alta, com insuficiência respiratória importante, com geralmente alargamento cervical, com salivação excessiva e aqui já com sinais de sepse. Aqui não tem quadro leve nem moderado, aqui tudo é grave. Não tem aquela história de ter febre baixa, de ter tosse, ele já evolui nas primeiras horas com angústia respiratória importante. Geralmente no enunciado ele pode dar uma deixa de que a criança não teve vacinação completa. Isso aqui é muito importante. Olha aqui nesse caso aqui, nessa nossa criança de 2 anos de idade, salivação profusa, voz abafada, desconforto respiratório e ansiedade. Por quê? Devido ao edema da epiglotite, geralmente ele chega em posição de tripé, ele chega com hiperextensão cervical, a via aérea fica bem estreitada, e aqui é uma condição de urgência. Aqui não pode brincar, a via aérea pode colabar em poucos minutos. E aqui, olha a dica, nunca foi a unidade básica de saúde para vacinação, com 39,8, com toxemia, corpo inchado, extensão para frente, protusão do queixo. O Revalida pediu, o INEP disse, por favor, não esqueça da epiglotite. E o que é que ele queria? A epiglotite é o seguinte, aqui não é nada de nebulização, aqui não é nada de corticoide via oral. Tem que internar. Aqui você tem que internar e já entubar de cara, porque senão ele pode evoluir aí para um fechamento completo dessa via aérea e você não vai mais conseguir fazer intubação e pode ter problema. Então, oxigênio terapia, faz intubação eletiva e já começa de forma empírica ceftriaxona. Depois que entubar, você pode até colher cultura dessa secreção para estudar mesmo se tem hemófilos lá, mas você não vai ficar titubeando nem perdendo tempo com outro exame complementar. Então, essa é uma diferença importante entre a laringite viral e Krupp ou a epiglotite. Continuando aqui, nosso estudo aqui, vamos partir agora para as faringites. As faringites caíram questões mais antigas, já de faringite bacteriana pelo Streptococcus pyogenes, mas o agente principal nos últimos anos foi quem? Foi a mononucleose infecciosa. E qual o quadro clínico principal aqui da mononucleose infecciosa? É aquela do paciente que vai ter uma faringite, mesmo sendo viral. Mononucleose infecciosa, revisando rapidamente, é causada por quem? Pelo Epstein-Barr. E quais são os quadros clínicos principais? Geralmente o paciente vai ter uma hipertrofia de tonsila, vai ter um exudato tonsilar, um exudato geralmente branco acinzentado. Então, primeiro detalhe, a presença de exudato não vai garantir que é quadro bacteriano, você não vai prescrever antibiótico, preste atenção. Fora isso também, como várias outras faringites, a mononucleose pode ter linfonodomegalia. A diferença aqui na mononucleose eu vou ter o quê? Não só uma linfonodomegalia cervical anterior, mas também cervical posterior e generalizada. Cervical posterior e generalizada é só a mononucleose. E o que bate o martelo da suspeita clínica é fazer a palpação abdominal, que na mononucleose eu posso ter hepatomegalia e ou esplenomegalias associadas. Com isso aí, geralmente com agente etiológico, nós já batemos a maior parte das questões sobre mononucleose, não esqueça. Além disso, o tratamento, a maioria do tratamento é apenas sintomático. Nós reservamos o uso de corticoide apenas em poucas complicações, como anemia hemolítica autoimune, como hipertrofia importante das tonsilas que leva à obstrução da via aérea, ou como sinais de acometimento do sistema nervoso central. Na maioria dos casos, analgésico para dor, antitérmico para febre. Nosso adolescente aqui, 12 anos de idade, foi para a UBS com febre alta 5 dias associado a odinofagia do abdominal. Lembrando que
A faringite bacteriana por Streptococcus pyogenes também pode dar dor abdominal. Então, só esse quadro aqui até agora não disse nada de etiologia. O exame físico está geral regular. Agora aqui ele tem adenomegalia em que região? Cervical posterior, no quadro agudo de 5 dias. Então, com isso aqui, já é a carinha da mononucleose. E depois ele ajudou a descrever o exudato. Tem exudato, branco acinzentado, é a característica da mononucleose, então não caia que a presença de exudato é bacteriana. Para bater o martelo, ele ainda tem, perdão, hepatomegalia e esplenomegalia. Então, de acordo com o quadro clínico, não tem o que pensar. A resposta indicada é mononucleose infecciosa. Geralmente, questões de mononucleose são assim, com enunciados longos. Não existe nenhum exame, não é a suspeita deve ser clínica, mas essa questão até abordou uma parte interessante, que é o laboratório da mononucleose. Por ser um quadro viral, por ser causado pelo Epstein-Barr, quando nós pedimos hemograma, geralmente vai dar o quê? Uma leucocitose, às custas de quê? Por ser viral. Linfocitose, só que não é qualquer linfocitose, é uma linfocitose com mais de 20% de linfócitos atípicos. Isso é interessante porque até pode mimetizar doenças linfoproliferativas. Então, preste atenção. Só que isso aqui não é o padrão ouro. Nós podemos ainda fazer o monoteste, que é um teste rápido, que nós vamos fazer a pesquisa de antígenos do Epstein-Barr, lá na hora do exame físico, a reação de Paul-Bunel, que vai estar hemaglutinação, e o padrão ouro é a pesquisa, é a dosagem de GM e GG para o Epstein-Barr. Então, esse aí, se eu for perguntar o padrão ouro, é esse. Porém, não é necessário fazer essa dosagem da GM e da GG em todos os casos, apenas em casos graves. Geralmente é anunciado longo também adolescente, criança e adolescente, porque se a gente falar só para a gente pensar na epidemiologia do Epstein-Barr, ele é transmissível por gotículas de saliva, ele fica pouco no ambiente e geralmente é conhecida como a doença do beijo. Ele tem um longo período de incubação e um longo período de transmissão. Por isso que é grande a prevalência do Epstein-Barr na população mundial. Então, mais um adolescente, veja como o quadro clínico ele pode se repetir ao longo dos anos, por isso nós estamos revisando aqui, vem com história de febre 38, 39 a 2 dias, com dor de garganta, manchas vermelhas pelo corpo e desânimo, e esse exantema pode ocorrer na mononucleose também, preste atenção. E aqui ele mostrou que era do estado geral, tonsila-se muito hipertrofiada, com exudato, linfonodomegalia cervical anterior e epitroclear, aparelho respiratório sem alterações, abdômen difuso com hepato e esplenomegalia. Veja aqui, ó, leucocitose, com 20% de linfócitos atípicos, e ainda fez teste rápido com antígeno Streptococcus do grupo A, que deu negativo. Perfeita essa avaliação. Diante do quadro clínico laboratorial do paciente, qual o diagnóstico e a conduta, não dá para ter dúvida aí. Com todo esse floreio, é mononucleose infecciosa, vou prescrever antiviral específico aqui? Também não. Então, aqui só analgésico para dor, antitérmico para febre, sem uso de antimicrobianos. Ele conseguiu afastar a amidalite estreptocócica e escarlatina aqui. E o vírus da rubéola não cursa com essa linfonodomegalia generalizada, nem com esse exantema faríngeo de forma característica. Beleza? Olha outro caso aqui interessante. Aqui ainda em relação às faringites, saímos da mononucleose, vamos bater agora nas faringites de maneira geral e com destaque para ela o adenovírus. Existem os principais vírus causadores de faringite, é o adenovírus, o rinovírus, que é o principal causador de rinocitite viral, e até o coronavírus também é um vírus, na sua forma geral, também envolvido bastante na faringite. Mas, de maneira geral, o adenovírus é um dos mais comuns, não é o mais comum, mas é um dos mais comuns, e ele tem como característica a famosa febre faringoconjuntival. Ele é um enterovírus, pode dar diarreia, pode dar sintomas abdominais e vai causar geralmente febre, uma faringite, dor para engolir. Quando nós vamos fazer o exame físico, ele pode ser parecido com aquele exame físico lá da mononucleose. Nós vamos ter uma faringite com exudato branco acinzentado, e também a conjuntivite. Então, isso aí é que ajudou a bater a febre faringoconjuntival, a famosa conjuntivite do adenovírus. Nesse caso aqui, uma questão geral que lembra uma faringite viral, que o paciente tem 15 anos de idade, previamente rígido, vem à consulta na UBS com sua mãe, há 3 dias, tosse seca, obstrução nasal, corizialina e rouquidão. Ela vem mantendo em torno de 37 graus, sente dor de garganta, tem vermelhidão na garganta e assinala a opção do agente etiológico principal. Nessa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa B. E aqui eu quero que você pare, respire, que eu vou fazer um paralelo aqui entre o quê?
entre quais os sinais e sintomas clínicos mais importantes que o seu enunciado vai trazer e por ele você já vai separar se estamos diante de um quadro de faringite viral ou uma possibilidade de faringite bacteriana que até foi trazida aqui nessa questão aqui, amidalite por Streptococcus pyogenes, que é o principal agente. O que é que o quadro bacteriano tem? Quase tudo que o bacteriano tem, algumas formas de viral podem ter. Por exemplo, hipertrofia de tonsila, exudato purulento, com aspecto purulento, pode ter em quadros virais. Edema de úvula pode ter em quadro viral. Linfonodomegalia, que tem no bacteriano, pode ter no viral também. Só o que é que tem no viral que não tem no bacteriano? Então, preste atenção. Se o enunciado descrever o início gradual com sintomas nasais, dentre os sintomas nasais nós podemos botar obstrução nasal e coriza. Se descrever tosse, se descrever conjuntivite, que aí lembra de adenovírus, se descrever rouquidão e se descrever diarreia, e além disso mialgia e artralgia, que é muito comum no influenza, esses 6 sintomas aí você já pode, já clinicamente descartar a hipótese de faringite bacteriana por Streptococcus pyogenes. Então, vou repetir que isso é muito importante. Se ele descrever sintomas nasais, obstrução nasal e coriza, se descrever rouquidão, se descrever tosse, se descrever diarreia, se descrever mialgia, artralgia, descrever conjuntivite, com isso dá para a gente afastar clinicamente a suspeita de faringite por Streptococcus pyogenes, beleza? Então, guarda esses conceitos aqui que são muito importantes. Então, voltando aqui ao slide, vamos começar de otite e outra coisa que eu venho bater aqui, principal. Caio, vou até voltar o slide aqui, para a gente não esquecer essa informação. Caiu suspeita de faringite bacteriana por Streptococcus pyogenes. Existe uma diferença entre o caderno da atenção básica do Revalida e as provas de residência. Então, eu trabalho com 2 linhagens diferentes aqui no Revalida, é o seguinte. Como é a conduta para a prova de residência médica, como é para concursos aqui no Brasil? Caiu essa suspeita, o que é que nós devemos fazer? Mesmo com a suspeita de quadro bacteriano, como os quadros virais são muito mais comuns, deve fazer um teste rápido para a pesquisa de Streptococcus. Se esse teste é negativo, eu peço a cultura, e só com a cultura positiva é que eu sou orientado a tratar. Já pelo Revalida, não. O caderno da atenção básica disse que não peça exame de nada. Se vier com a suspeita clínica, você já deve tratar. Provavelmente ele tem que ser aplicado em todo o Brasil, então não são todas as regiões que vão dispor desses exames. Então ele está pensando aí nessa logística da atenção básica do SUS. Segundo ponto, a primeira escolha é a amoxicilina via oral no caderno, na prova de RU, na prova de residência, que ele é baseado no guideline da Academia Americana de Cardiologia e Pediatria. E o Revalida não, o manual do MEC é o seguinte, é penicilina benzatina para todo mundo, já é a primeira escolha. Então, no Revalida é o seguinte, não tem exame e a primeira escolha já é com benzatina, então tem essa diferença muito importante que eu faço questão de revisar aqui para vocês. Dando prosseguimento, vamos dar uma batidinha aqui no nosso paciente que está com a questão que apresenta otite média aguda. Otite média aguda geralmente pode vir uma complicação daquelas faringites virais ou de rinossinusites virais. Qual a diferença dela? Que é que fecha o diagnóstico, é um paciente que tem otalgia e tem febre. Na otite externa a gente não tem febre associada. E o que fecha o diagnóstico da otite média aguda é a presença de abaulamento na membrana timpânica. Abaulamento. Por quê? Se tiver apenas hiperemia da membrana timpânica, isso aí indica um quadro viral. Uma faringite viral, uma rinocinusite viral pode vir associada com uma hiperemia. Nessa questão aqui de 2017, ele não descreveu abaulamento, só que ele descreveu que a membrana timpânica estava amarelada e opacificada numa criança que está com febre. E o que então ele quis bater? Ele não descreveu aqui o abaulamento, mas uma criança com febre, com ela amarelada e opacificada, tem que lembrar também da otite média aguda, tem que lembrar da possibilidade desse tipo de otite. E, que é uma otite não infecciosa, que é a otite serosa, que ela tem líquido na orelha média, só que ela não tem febre e o líquido ele é transparente, não é amarelado. Se o INEP botasse abaulamento, é o mais comum, isso aí ficaria mais fácil o entendimento. Então, o diagnóstico foi clínico, ele fez otoscopia, diagnosticou que é otite média aguda. Tem que lembrar da otite média aguda, se não lembra, que tem casos que você indica ou não antibiótico, mesmo sendo bacteriano, tem casos que você pode não usar antibiótico, e depois quais antibióticos serem utilizados, também você tem que revisar. Não caiu no Revalida, mas se não lembra, dá aquela lembrada. O que ele quis falar aqui é que o seguinte, essa criança já está com 5 episódios no ano, e o último ocorreu há pouco mais de um mês. Então, existe um critério temporal
para diagnosticar quando é uma otite média aguda simples ou recorrente. Se você tem mais de 3 episódios por 6 meses, ou tem mais de 4 episódios por ano, em um ano, então vou botar aqui, ó, isso aqui fecha que nós temos uma otite média aguda recorrente, que foi o que didaticamente se enquadrou nesse caso aqui. Não é tão comum em prova de residência esse conceito do recorrente, Revalida cobrou, e também tem que lembrar quando ou não utilizar antibióticos. Linfadenite bacteriana, essa aqui é simples. Criança é muito comum ter linfonodo cervical, a maioria dos linfonodos cervicais são inflamatórios, já falei da faringite bacteriana, que é uma das principais, e virais também, são uma das principais causas de faringite na infância, só que esses linfonodos são aqueles linfonodos reacionais, aquele linfonodo fibroelástico, liso, móvel, pode ser doloroso a palpação, só que no local não tem nenhum sinal flogístico. Quando eu devo suspeitar de linfadenite bacteriana, é quando eu tenho infecção bacteriana direta nos linfonodos, geralmente causada por Staphylococcus aureus ou alguns estreptococcus da pele, e aqui eu vou ter a presença de sinais flogísticos. Eu vou ter uma lesão bem delimitada no pescoço, que é justamente o linfonodo, junto com hiperemia, junto com calor e junto com rubor, que foi esse caso aqui que o Revalida trouxe em 2016. Um adolescente de sexo masculino de 10 anos foi para os pais com tumoração na região cervical direita aguda, veja aqui que é aguda, há 5 dias, associada a febre e dor local. E a criança reclama de piora de dor com calor e rubor. Então, sublinhei aqui, ó, tumoração cervical com febre de forma aguda, com calor e rubor. E os linfonodos estão fibroelástico móvel, não aderido a planos profundos, com hiperemia e calor local. É a carinha de adenite bacteriana, beleza? Não é linfadenite viral, que não teria esses sinais flogísticos aí, nem é reacional. Ele suspeitou de mononucleose, que é muito comum a mononucleose realmente, da linfonodomegalia cervical, só que não dá com esses sinais flogísticos. Cerume, rolha de cerume aqui para a gente ir para os finalmente da nossa premonição. O que é a rolha de cerume? Muito comum na prática clínica, não é muito abordado em prova de residência, mas o Revalida resolveu trazer. E aí, qual o quadro clínico? Geralmente é aquele paciente que chega com hipoacusia, chega sem escutar, só que não tem otalgia e nem tem febre, é diferente da otite média aguda. Ele pode ter hipoacusia, só que geralmente com febre e com otalgia. E na otite média serosa, que é aquele quadro de secreção na orelha média que é não infeccioso, pode ter hipoacusia do mesmo jeito do cerume, sem dor e sem febre. A diferença é que quando a gente faz a otoscopia, o diagnóstico é clínico no cerume, você vê lá a rolha preta de cera, que você não consegue enxergar a membrana timpânica, e já na otite serosa eu vejo que é uma retração da membrana timpânica com bolhas, só que são bolhas claras. Tem líquido na orelha média, só que é um líquido claro. E aí, o que é que o Revalida cobrou? Seguinte, existe um caderno de condutas da atenção básica. Um caderno grosso, dizendo como na atenção básica, o médico que vai atender na atenção básica deve proceder em relação a, desde alergias a pequenos procedimentos, remoção de corpo estranho, e também existe um guideline bonitinho orientando como fazer a remoção do cerume. E você pega o scalp, pega uma cuba, tem que aquecer o soro, corta o scalp na ponta, e o principal é o quê? Você pode ou não usar emolientes de cera antes para aquecer, depois você vai jogando a cera com a pressão leve, e a cada jato que você joga, você vai fazendo uma revisão. Existem contraindicações à lavagem do ouvido. Se o paciente tiver com otalgia, se o paciente tiver com otite ou esternomédia, então está com febre, com dor de ouvido, você não lava. Se o paciente tem história de cirurgia otológica, porque você pode ter um tímpano novo ali, um neotímpano que pode ser lesado durante essa lavagem, e paciente não cooperativa, aquela criança ou aquele idoso que não deixa você lavar, você também não vai fazer essa lavagem. Então tem descrito nessa ordem, e aí o Revalida cobrou justamente isso. Era uma questão que ele queria que você indicasse que o soro deve estar aquecido, porque quando você não aquece o soro, você vai estimular os canais semicirculares laterais com o soro gelado, e você pode dar vertigem. Vai pegar um scalp, vai botar na ponta de uma seringa e vai cortar 4 centímetros, para ele não ficar muito longo, e aí você vai botar a extremidade voltada para cima, para frente, é claro, porque é nele onde vai sair o soro, você não vai botar a ponta dele para trás, senão você que vai se molhar, isso é meio óbvio, e o soro deve ser instilado sob leve pressão, você não vai tacar o pau lá no ouvido do paciente, pode causar um otite ou romper o tímpano com isso. E vai segurar a cuba rim para ele também não sair tomando banho de soro. E o médico deve ficar avaliando o conduto por meio da otoscopia algumas vezes durante o procedimento. Nas outras alternativas tinha que você devia jogar e só olhar no final. Então vamos fazer isso. Às vezes com 1, 2 instiladas você já
ele já removeu o cerume e não precisou mais fazer isso. E o último tema dessa nossa revisão, que é a epistaxe, tema longo, muitos assuntos aqui, e eu estou terminando o que é que a gente tem que se lembrar de epistaxe. Epistaxe é muito comum, e a principal causa de epistaxe é epistaxe na região nasal anterior. Então, na parte anterior do septo, eu tenho uma região chamada de plexo de Kisselbach. É uma confluência, não precisa decorar esse nome, mas é uma confluência de várias artérias importantes, então tem uma grande anastomose arterial na parte anterior do septo, e é daí onde ocorre 90% das epistaxes. Chegou no seu consultório um paciente com epistaxe, tende a ser dessa região aqui, Kisselbach, caiu na prova do Revalida, também tende a ser aí do plexo de Kisselbach. 10% das epistaxes são da região posterior nasal, geralmente da artéria esfenopalatina, e existe uma diferença clínica. A epistaxe da região anterior geralmente é uma epistaxe mais leve, uma epistaxe mais gotejando, que tende a não ter repercussões gerais. A epistaxe posterior geralmente é uma epistaxe mais volumosa e de difícil controle. Qual a primeira conduta no paciente com epistaxe anterior? Tamponamento com o dedo, pressão com o dedo. Então, pega um algodãozinho, põe no nariz e faz uma pressão digital, uma compressão digital por 5 minutinhos. Parou, isso tende a melhorar. Não melhorou? Pega um algodão e você pode botar vasoconstrictor no algodão. Não pinga vasoconstrictor direto no nariz. E nem põe adrenalina também direto no nariz. Se você não tem vasoconstrictor, tem só adrenalina, dilui um pouco da adrenalina, põe no algodão, deixa só ele úmido, não molhado, põe com o dedinho, repete. Tirou, ainda está sangrando, faz outra manobra e com isso a gente vai resolver a maioria das epistaxes. Não resolveu, vamos fazer um tamponamento anterior. Pega uma gazinha, amarra na outra, deixa aquele cordãozinho, passa vaselina ou alguma pomada e você vai botando ele de forma sanfonada na fossa nasal. Isso é conduta do clínico. Isso é para você fazer, não precisa encaminhar para o especialista. Se tem epistaxe de difícil controle, se não melhorou, pode ser um sangramento posterior. Aí tem que fazer um tamponamento posterior, que é um pouquinho mais elaborado, mas pelos manuais também é indicação do médico generalista fazer. Eu, quando era generalista, nunca fiz isso. Só fiz depois que virei otorrino, mas está lá indicado, então se cair na prova, isso também você tem que saber fazer o tamponamento ou indicar o tamponamento posterior. Então, veja esse paciente aqui, um paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia eletiva, foi de alta 2 dias, tudo de boa, e aí depois ele começou a ter um sangramento nasal espontâneo contínuo. Fez compressão externa com os dedos, deixando a cabeça inclinada para trás por 1 hora, só que ele estava com a pressão alta e tinha uma epistaxe moderada na narina esquerda, então ele não estava hipotenso, que seria um sinal indicativo de que estaria com uma grande perda sanguínea. Fez orofaringe e observa um sangramento visível, um gotejamento pós-nasal desse sangue. Nessa situação clínica, se após avaliar a via aérea do paciente, o médico faz uma compressão externa nasal por 20 minutos, e foi bem generoso esse colega aqui, fez antipertensivo e ainda assim persistiu com quadro epistaxe, qual deve ser a conduta? Embolizar? Calma, meu amigo. Ligar a artéria nasal? Calma. Faz um tamponamento anterior. Por que não posterior? Porque o paciente está com a pressão alta, ele está hipertenso, o sangramento é moderado, não está com sinais de hipotensão, não está com sinal de taquicardia, então está de boa, deve ser um sangramento anterior. E com isso eu fecho aqui essa minha premonição, vários temas, então fiz questão